Carnaval. Você acha mesmo que o Zefut vai parar por causa do carnaval? Negativo, não foi assim que você acompanha o canal. Não é assim que a banda toca, muito pelo contrário. O canal não para porque as novidades não param, as notícias também não. E é por isso que aqui no Zefut você fica muito bem informado sobre rumores e transferências do futebol. Apesar de algumas pessoas sempre falarem que nem sempre uma transferência acontece tal qual noticiado, é exatamente esse motivo de ser um rumor e não confirmação. Para que você veja não somente o mercado da bola, como demais notícias do fute, veja agora mesmo tudo, deixando o like e se inscrevendo no canal, pois assim você tá ajudando o canal a continuar crescendo cada vez mais e tendo mais tempo e motivação, além do ânimo, para produzir vídeos assim diariamente. Vambora! Começando com notícias, o Real Madrid comunicou que Bellingham tem tosse grave no tornozelo, sendo desfalque pro clube. Meia inglês deve ficar fora de ação por cerca de 3 semanas. A previsão é que Jude fique fora de ação pelos próximos 4 jogos. Carlo Ancelotti terá que moldar a equipe pro jogo contra o Red Bull Leipzig pela Champions e contra o Rayo Vallecano, Sevilla e Valência, ambos pelo Campeonato Espanhol, sem seu camisa 5. Um dos maiores destaques, se não o principal destaque da temporada do Real, o inglês somou mais 2 gols na goleada por 4-0 contra o Girona. Ao todo são 29 jogos, 8 assistências e 20 gols com a camisa merengue. O jovem de 20 anos igualou a marca de gols de David Beckham pela equipe, com 126 jogos a menos que ele. Que barbaridade! Vitor Pereira manda recado a Antônio Oliveira, novo treinador do Corinthians. Ex-técnico do Timão acredita que o novo comandante da equipe tem capacidade para dar certo na equipe paulista. A declaração foi dada ao portal Meu Timão. Está num grande clube e irá com certeza viver momentos maravilhosos em Itaquera, porque tem as competências necessárias para ter sucesso com a ajuda de todos. Vitor Pereira ganhou notoriedade no Brasil quando comandou o Corinthians em 22. Ao final daquela temporada, alegou problemas familiares para deixar a equipe paulista e logo em seguida assinou com o Flamengo. No rubro-negro, o português não teve vida fácil e somou apenas 16 jogos antes de ser demitido. Atualmente, o VP está treinando o Al-Shabaab da Arábia Saudita. E se a fase do Corinthians já não é tão boa, tudo indica que ficará ainda pior. O novo reforço do Timão, Pedro Raul, sentiu um problema físico na partida contra a Portuguesa e deixou o campo ainda no primeiro tempo para a entrada de Matias Rojas. O camisa 20 da equipe alvinegra custou algo em torno de 5 milhões de dólares, aproximadamente 24,5 milhões de reais da cotação da época. Lembrando que essa foi a terceira partida do Pedro Raul com a camisa do Corinthians. O jogador ainda não balançou as redes em sua volta ao Brasil. Ter Stegen volta ao gol do Barcelona após quase 3 meses afastado por lesão. O goleiro é titular no confronto nesse domingo 11 contra o Granada por La Liga. Marc-André ter Stegen está de volta ao gol do Barça. O goleiro voltou a ser titular nesse domingo diante do Granada, após ficar quase 3 meses afastado devido a uma lesão no lombar. A última vez que ter Stegen havia atuado pelo Barcelona foi no dia 12 de novembro de 2023, quando os culés venceram o Alavés por 2-1 também por La Liga. Desde então o jogador lutou contra as dores na região lombar, mas acabou precisando ser operado. A cirurgia de ter Stegen aconteceu no dia 8 de dezembro. De lá pra cá, o goleiro seguiu em recuperação forte até voltar a ser convocado pelo técnico Xavi Hernández. O alemão vinha treinando no gramado desde o início de fevereiro. É muito importante, é um jogador fundamental, um dos capitães e líderes do elenco. Dito isso, estou muito feliz com o Iñaki Peña, que foi titular nos últimos jogos. Acho que ele fez um trabalho muito bom e mostrou que é goleiro do Barça. Mas estou muito feliz pelo Marc ter Stegen. Estamos falando de um jogador importante para a equipe, disse Xavi, treinador do Barça, na coletiva do último sábado 10. Aos 31 anos, ter Stegen tem contrato com o Barcelona até junho de 28. Com o jogo desse domingo, o goleiro chega a 18 partidas defendendo a camisa blaugrana na atual temporada. Se por um lado temos jogador voltando, temos outros saindo. Álvaro Morata sofre lesão no joelho e deixa jogo do Atlético de Madrid chorando. O atacante passará por exames para saber a gravidade da lesão. O domingo não foi feliz pro Atlético de Madrid. Além dos colchoneiros perderem pro Sevilla por 1-0 fora de casa e na Liga, ainda viram o atacante Álvaro Morata abandonar a partida após sofrer uma lesão no joelho. O jogador deixou o campo aos 46 minutos de bola rolando e precisou ser substituído por Memphis Depay. O Atlético de Madrid deverá soltar um comunicado importante informando a gravidade do problema do jogador em breve. As primeiras informações da imprensa espanhola dão conta de que o atleta sofreu um trauma e uma torção no joelho direito. Álvaro Morata vem sendo um dos destaques da equipe de Diego Simeone até o momento da temporada ao lado de Griezmann. O atacante marcou 19 gols nas 32 partidas que disputou e deu 2 assistências. Diante do problema do joelho de Morata, Simeone vai ter que quebrar a cabeça para preparar a equipe para os próximos compromissos do Atlético. No próximo sábado 19, os colchoneiros encaram Las Palmas em casa por La Liga. E depois tem o primeiro duelo das oitavas de final da UEFA Champions League contra a Inter de Milão na Itália. O técnico do Bragantino, Pedro Caixinha, falou sobre o interesse do Flamengo no zagueiro Léo Ortiz. Questionado na coletiva de imprensa do último sábado 10, o técnico do Red Bull Bragantino disse que não vê jogador fora do clube e que o assunto estava encerrado para ele. Caixinha foi questionado sobre o poder de negociação do Flamengo e no interesse do clube carioca com o Léo Ortiz. Não penso na minha equipe sem o Léo. Também não me importo com o poder, com todo o respeito que tenho pelo Flamengo. O Diego Serri, meu diretor, está dirigindo todas as situações. É uma situação que não me diz respeito diretamente, mas estou constantemente informado em relação
relação a isso. Nós também temos a nossa força de marcar os nossos termos e as nossas definições. É a única coisa que tenho a dizer sobre isso. O assunto Léo pra mim é um assunto mais do que encerrado, disse o treinador. Léo Ortiz foi o autor do gol do Red Bull Bragantino no empate com São Bernardo pelo Campeonato Paulista no último sábado 10 em Bragança. O jogador é muito craque e alvo do Flamengo desde o fim da temporada passada, mas nenhum acordo foi firmado entre os clubes. O Bayer Leverkusen segue na ponta da Bundesliga. Nesse sábado 10, na Bayer Arena em Leverkusen, a equipe de Xabi Alonso reafirmou a briga pelo título ao vencer o Bayern de Munique, dono da hegemonia no futebol alemão e vice-líder da competição, por acachapante 3-0. Os gols foram marcados por Stanisic, Grimaldo e Jeremy Frimpong. Os bávaros não conseguiram superar a coletividade e a organização dos donos da casa. Após cruzamento, Stanisic abriu o placar aos 18 minutos e posteriormente ajudou o clube a superar a pressão do Bayern. Já na segunda etapa, aos 4 minutos, Grimaldo tirou de Neuer e carimbou um golaço para ampliar. Em clima de final, o time de Leverkusen seguiu melhor na partida. Neuer, histórico goleiro da equipe de Munique, foi obrigado a fazer grandes defesas. No fim da partida, ainda contou com a ajuda da trave para não sofrer o terceiro. No entanto, quando o goleiro, já nos acréscimos, decidiu ir para a área tentar um cabeceio em cobrança de escanteio, o Leverkusen aproveitou para contra-atacar. Frimpong conduziu, ultrapassou o meio campo e mesmo com pouco ângulo marcou o terceiro, dando números finais ao jogo. Com o resultado, o Bayer Leverkusen chegou a 55 pontos conquistados no alemão. Por sua vez, o Bayern de Munique segue com 50 pontos em 21 rodadas disputadas. Os donos da casa dão a sensação que vão ser campeões e são a sensação da Europa. Venceram 28 dos 31 jogos da temporada e estão invictos sem perder em 2023-24. Baita trabalho do Xabi Alonso. Maldição de Harry Kane, craque do Bayern e um dos candidatos ao prêmio de melhor do mundo, Kane vive um grande momento pelos bávaros. Contratado na última janela de verão, o atacante de 29 anos nunca conquistou um título de expressão. Agora no Bayern, vencedor da Bundesliga nas últimas 11 temporadas, pode terminar o ano sem nenhum troféu. Que sacanagem. O Bayern foi eliminado da Copa da Alemanha de maneira precoce, com derrota para o Schalke da terceira divisão. Além disso, foi superado pelo Red Bull Leipzig na Supercopa da Alemanha, no primeiro jogo de Kane no clube. Caso não conquiste a Bundesliga, precisará vencer a Champions League para não passar em branco na temporada. A sonora vitória do Real Madrid no sábado sobre o Girona pelo espanhol agradou demais o técnico Carlo Ancelotti, a ponto de ele se render ao talento dos seus jogadores. Não bastante os 4-0 no marcador, o treinador italiano ainda viu a habilidade de estrelas como Vini Júnior, Rodrigo e Bellingham aflorar. Em coletiva após a goleada, ele fez questão de exaltar os astros que compõem o milionário clube merengue e colocar 5 dos seus principais atletas como os melhores do mundo, numa fila puxada pelo brasileiro Vini. O topo do jogo, descreveu Ancelotti quando questionado sobre a exibição de Vini Júnior, que marcou o primeiro gol do duelo logo aos 6 minutos. Vinícius é muito importante para nós quando ele joga como jogou nesse nível e com essa atitude. Na minha opinião, ele é o melhor jogador do mundo. Na minha opinião, Vini é o melhor jogador do mundo, Bellingham é o segundo, Rodrigo o terceiro, Kroos o quarto, Valverde o quinto, Mbappé é o jogador de outra equipe. Os que eu tenho são os melhores, disse Ancelotti ao ser perguntado por Mbappé. Sobre Bellingham, ele disse: tem coisas no jeito dele, do Bellingham, jogar que lembra Zidane, é a qualidade extraordinária dele com a bola. Zidane pode até ser e é melhor tecnicamente, mas as combinações de Bellingham com sua chegada à área no primeiro gol que ele marcou foi um grande movimento. Há poucos jogadores no mundo que podem fazer esse movimento no primeiro gol. Realmente o Real Madrid mostrou porque é gigante. O líder do campeonato espanhol não tomou conhecimento do rival, sensação do torneio, e goleou naquela que era considerada uma final antecipada, em partida válida pela 24ª rodada. Agora o clube merengue soma 61 pontos contra 56 do modesto oponente catalão, que se mantém na vice-liderança à frente do Barcelona em terceiro. Após visita a Vila Belmiro no clássico contra o Corinthians na última quarta-feira 7, Neymar animou o Santos sobre um possível retorno no futuro. Neymar animou o Santos sobre um possível retorno em breve. Nos bastidores, o clube conta com uma carta na manga para convencê-lo. Trata-se do ex-lateral Léo, que tem ótimo relacionamento com camisa 10 da seleção brasileira. Segundo informações iniciais do UOL, o ex-jogador é um personagem importante na aproximação de Neymar com o clube. Ídolos do alvinegro praiano, eles jogaram juntos e foram campeões da Libertadores em 2011. Portanto, o principal objetivo do Peixe é voltar para a elite do Brasileirão e juntar forças para atrair Neymar em breve. O craque tem contrato com o Al Hilal da Arábia Saudita apenas até junho de 25, sendo que pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do mundo já no começo do ano que vem. De acordo com o portal R7, dinheiro não será problema para o Santos na tentativa de repatriar o ídolo. A engenharia financeira para tê-lo de volta passa por participação direta em patrocínios e participações em receitas diversas do clube, informou o site. Além de tudo, Neymar pai Marcelo Teixeira, o presidente, tem boa relação e conversam com frequência. O mandatário, inclusive, revelou que teve um papo com o atleta. Foi rápida a conversa, mas são sempre as mais rápidas que surtem bom efeito, ressaltou ele. Com 32 anos, o astro do futebol mundial está no Brasil para se recuperar de uma cirurgia delicada no joelho esquerdo. Fora dos gramados desde que se machucou em outubro do ano passado, em jogo do Brasil contra o Uruguai, ele deve retornar apenas em agosto desse ano. Enquanto isso, o Santos vive ótimo momento na temporada e é o líder do Paulistão com 15 pontos em 18 possíveis.
reais. Besiktas da Turquia procura agentes e pode fazer proposta por James Rodrigues do São Paulo. Em passagem sem brilho pelo SPFC e muito próximo da saída, o meia James Rodrigues está na mira do time turco. O clube turco procurou representantes do atleta colombiano nos últimos dias. Ao GE, dirigentes tricolores ainda não confirmaram uma proposta. A janela de transferência dos turcos fecha exatamente daqui a 2 dias, dia 13 de fevereiro. James chegou ao São Paulo em agosto do ano passado, mas nunca atingiu as expectativas criadas. Treinando com restrições, ainda nem estreou na temporada e nem foi inscrito no Paulistão até agora. Declarou publicamente ao clube que tem interesse de sair, e isso parece estar mais iminente do que nunca. Após dias de rumores na imprensa europeia, Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, quebrou o silêncio sobre o futuro do Mbappé. Perguntado sobre o jogador durante o congresso da UEFA realizado em Paris, nessa quinta-feira, o dirigente não se estendeu no assunto, contudo se expressou em tom de indefinição, coisa que antes não havia tido certeza em nenhum momento, já que tinha certeza de que Mbappé continuaria, e agora isso mudou. Quando ambos tivermos decidido, diremos o que vai acontecer com Mbappé, disse o presidente do PSG. Mbappé possui contrato com Paris até junho desse ano e tem novamente o Real como grande interessado em sua contratação. O clube espanhol busca a contratação do atacante há 2 temporadas, mas o PSG conseguiu resistir às investidas, mantendo o craque da seleção francesa até o fim do contrato. Embora o clube de Paris não tenha nada a receber para uma possível transferência, a imprensa local já havia informado que Kylian Mbappé fez um acordo com a diretoria, abrindo mão de aproximadamente 80 milhões de euros de bônus de fidelidade a que teria direito. De acordo com o jornal AS, o atacante quer um salário de 50 milhões de euros por ano, cerca de 270 milhões de reais, além de luvas no valor de 120 milhões de euros, 640 milhões de reais para fechar com o Real Madrid. Mbappé pede 270 milhões de reais de salário para assinar com o Real Madrid, é sério. Contratar Mbappé vai ser incrível, mas não vai sair barato. De acordo com o AS, o atacante quer um salário de 50 milhões de euros por ano. Esse valor ao todo que eu falei aí atrás, além de luvas no valor de 120 milhões, totalizando 640 milhões de reais. Além de luvas no valor de 120 milhões de euros, totalizando 640 milhões de reais. Tá achando que é só isso? Mbappé também deseja bônus de performance e uma parte de seus direitos de imagem, algo que foi decisivo para que ele renovasse com o PSG em 2022. Com vínculo com Paris até junho, Mbappé já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube sem necessidade de compensação aos franceses. A imprensa local informou que o atacante tomou a decisão de deixar o PSG e assinar com o Real Madrid, mas ainda falta um acordo. Os valores pedidos por Mbappé representam na verdade uma redução do seu atual patamar salarial. No PSG ele recebe 70 milhões de euros por ano, cerca de 375 milhões de reais, além de luvas a cada temporada em que permaneça em Paris. Ele abriu mão dos 2 últimos anos a que tenha direito, em acordo com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi. E aí, gostou das novidades? O que acha do mercado da bola atual e principalmente das notícias? Comenta aqui embaixo e me conta. Pra você que continua assistindo o futebol, até mesmo no carnaval, muito obrigado. Eu sou Zefut, obrigado por ter chegado até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!